ignorância, inteligência e burrice. Você sabe a diferença dessas três coisas? Você acha que você é uma pessoa ignorante? Você se acha uma pessoa inteligente? Você se acha uma pessoa burra? O que te leva a pensar que você é ou não é uma pessoa ignorante? O que te leva a pensar se você é ou não é alguém inteligente? E o que te leva a pensar se você é ou não é burro? Vamos chamar a atenção a dois tipos de ignorância. A ignorância, ela é o desconhecimento. Toda vez que eu não conheço algo, em relação àquele algo, eu sou um ignorante. Tudo bem? Certo? E a ciência da aprendizagem, ela mostra o seguinte. Isso antes da ciência da aprendizagem, né? Isso já estava na filosofia. Tudo bem? Na filosofia já existia isso, mas já eu venho aqui para a filosofia. Vamos na ciência da aprendizagem. A ciência da aprendizagem diz que se a gente fosse dividir o conhecimento que eu conheço, que eu domino, em quadrantes, eu teria 4 quadrantes, basicamente. A incompetência inconsciente, a incompetência consciente, certo? A competência consciente e a competência inconsciente. Bom, a competência é tudo que eu já aprendi e dominei. A diferença entre a competência consciente e inconsciente é a maestria. É quando você já faz algo sem você nem pensar. O seu nível de aprendizagem já foi para um nível tão alto que agora o seu ganho naquela competência é bem marginal. Tudo bem? Só que dos quadrantes de cima você tem ignorância, que é a incompetência inconsciente, e a incompetência consciente. Só que o quadrante da incompetência consciente, ele é um quadrante de ignorância que eu sei que eu tenho. Então, por exemplo, eu estou começando um projeto novo agora, né? Na área comercial aí, dentro da área da construção civil. Tem um bocado de coisa que eu preciso estudar, porque eu sou ignorante. Eu sou ignorante. Mas eu tenho consciência que eu sou. Eu sei. Eu já sei. Antes eu nem sabia que existia. Tinha coisa que eu nem sabia que existia. Hoje eu sei que existe. Mas eu ainda não aprendi. Então eu sou um ignorante em relação a isso. Só que o quadrante da incompetência inconsciente é a ignorância involuntária. Essa ignorância involuntária, ela é gigante. Por mais livros que eu tenha lido, por mais coisas que eu tenha aprendido, por mais horas e horas de estudo que eu tenha me submetido, existem mais coisas que eu ignoro do que coisas que eu conheço. Isso nós chamamos de ignorância invencível. Tá? É involuntária. Eu não estou ignorando porque eu quero ignorar. Ela é involuntária. Tem conhecimentos que estão sendo gerados que sequer eu tenho acesso. Sequer eu sei que existe algo para se aprender ali. Certo? E aqui, esse quadrante, ele é um tomar consciência desse quadrante da ignorância invencível, não prefiro chamar de involuntária, né? Ignorância involuntária, que eu sequer sei o que eu ignoro, né? É o princípio da sabedoria segundo Sócrates. É só sei que nada sei. Tá? Então, olha só, muito aqui no YouTube tem muito no desenvolvimento vídeos falando sobre sabedoria. O princípio da sabedoria é você saber que a sua ignorância voluntária ela é incomensurável. Ela é incomensurável. Ela é incomensurável. Pelo simples fato, vamos pegar o seguinte, você é um astrofísico, você é o maior astrofísico da história da
humanidade. Você é o maior. Você domina todo o conhecimento da astrofísica da humanidade. O que você sabe sobre o universo é muito menor do que o que você ignora sobre o universo. O que você sabe sobre a natureza das coisas é muito menor do que o que você ignora da natureza das coisas. Principalmente se você ignora a metafísica, tá? Você ignora a metafísica aí, meu amigo. Aí esquece. Aí esquece. Tudo bem? Então, perceba isso. Olha o desafio que eu estou trazendo aqui. Pode trazer quem que você quiser, Hawkins. Pode trazer quem você quiser aí, porra. O que o cara mais de física conhece da natureza das coisas é muito menor. Vou citar alguns exemplos. O que é a matéria escura? A matéria visível, que nós chamamos de matéria visível, representa 4% do universo. Quer dizer, nós ignoramos totalmente, a gente não sabe. A gente sabe que deram o nome em uma coisa por causa dos seus efeitos, mas aí a galera, olha a burrice, isso é burrice. Alguém viu matéria escura? Não, ninguém viu matéria escura. Porra, que porra é matéria escura? Eu não sei. Mas então por que vocês dizem que existe? Deu para captar alguma coisa? Não, nunca captamos. Tentamos de vários jeitos. Não, vem cá, físico, me explica aqui. Tudo bem. Por que existe? Então por que você diz que existe matéria escura? Qual é a evidência? A gravidade. Quando eu vou medir a gravidade das galáxias, né? Das galáxias, tem que ter matéria, tem que ter uma matéria ali. Senão as coisas iam se dispersar. Não tem massa suficiente para manter tudo junto. Então, é pela gravidade que os físicos afirmam existir a matéria escura. Pelo efeito. É pelo efeito. Agora, provar a existência de Deus pela causa e efeito, aí não. São Tomás de Aquino, cala a boca. Cala a boca. Não faz sentido para mim. Não faz sentido. Para mim não faz. Eu devo ser o burro aqui da história. Devo estar ignorando alguma coisa. Você pega a segunda prova de Tomás de Aquino é casualidade. Causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Ou eu não posso dizer que, por efeito, tem que existir um ser que iniciou tudo. Você percebe? Não, mas a ciência, tudo bem. É um princípio de sabedoria. Eu entender que por mais que eu estude, eu sempre vou ignorar mais do que conhecer. E aí vem o segundo ponto. Primeiro, se eu não entendo isso, pronto. Eu sou um candidato a ser um burro inteligentinho. Meu irmão, e se é para ser burro, é melhor ser burro do que ser burro inteligentinho. Porque burro inteligentinho faz um estrago desgraçado. Porque é inteligente, influencia pessoas. Mas vai pra merda e leva uma galera junto. Então, o princípio da sabedoria é, primeiro, meu irmão, peraí, por mais que eu estude, eu ignoro mais do que o que eu conheço. É a ignorância involuntária. O segundo, aí essa burrice ligada à ignorância, essa burrice aí, essa daí é imperdoável. É a ignorância voluntária. É a ignorância voluntária. Quer ver um lugar onde habita muito isso aí? Política. Discussão política. Eu, por exemplo, desisti de tentar ter qualquer diálogo com qualquer amigo meu sobre política. Eu não dialogo mais, eu escuto. Eles me falam, e o que é que você acha? Eu não falo mais nada. Nenhum. Não sobrou um. Porque, no mínimo, tem uma incoerência
de como é que eu chamo? Não é um tipo de desonestidade intelectual. É quando você você estabelece pesos iguais para coisas distintas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um cidadão tenta aliciar meu filho, tenta violentar meu filho, eu vou lá e sapeco o murro na cara dele. Dou uma na cara dele que deixa a cara dele quebrada. Aí o cara, mas você também errou. Vem cá, os dois estão errados na mesma medida. É na mesma medida? Os dois estão errados na mesma medida? Será? Então, política, cara, é só o que tem é isso. Ou é uma incoerência para defender um lado, ou é incoerência para defender o outro, ou é a galera aqui do centro que, mas também tudo é igual. Não, tudo não é igual, não. Tudo não é igual, não. Tudo não é igual, não. Se é um cara pedófilo tentando aliciar meu filho, não é a mesma coisa de eu reagir e dar um murro na cara dele, não. Peraí. Calma. As coisas têm pesos diferentes. E a gente não estabelece isso. Tudo. Não, tá tudo igual. Né? Então, política é só o que tem, a ignorância voluntária. Você não para. Não, peraí, calma, vamos entender aqui. Não quero entender. Eu não quero entender. Eu não quero entender. Então, eu lembro quando eu estava lá num período da eleição, que eu estava conversando com um amigo meu, um amigo super defensor da democracia, e eu acredito nele, super defensor da democracia, super defensor do Estado Democrático do Direito, super defensor porque a democracia... Aí eu cheguei e disse, meu amigo, e a ministra do Supremo, a senhora Carmen Lúcia, dizendo que ia abrir uma exceção até a segunda-feira na eleição. Você acha isso certo? Não, mas ela falou isso? Falou, você quer que eu te mostre? Tá que eu... Não quero ver, não. Ignorância voluntária. Isso é burrice. Isso é burrice. Para eu preservar minha visão de mundo, minha concepção das coisas, eu escolho permanecer na minha ignorância. Eu escolho. E você sabe qual foi o lugar onde eu mais encontrei ignorância voluntária? Na academia. Para mim é lamentável isso, dizer isso. Mas eu vou falar, eu não sou um acadêmico, tá? Eu não sou acadêmico, sou professor. Eu tenho mestrado na Universidade Federal do Ceará, mas eu nunca tive interesse em fazer uma carreira acadêmica. E eu conheço acadêmicos incríveis. Já trabalhei e trabalho com alguns professores que os caras são realmente mentes assim, brilhantes, e que a gente tem, claro, que respeitar, que eu não estou diminuindo nem como é que eu posso dizer, esvaziando o valor da academia. Mas que é um fato de que ali existe muita ignorância voluntária, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Professores convertidos. Pô, meu irmão, se é para você ser convertido, pô, aceite, sei lá. Eu recomendo o Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se não quiser ser convertido a Nosso Senhor Jesus Cristo, pô, pelo menos vai para um Buda aí, vai para um Krishna ali. Pega uns orixás aí, irmão. Escolhe um. Mas você ser convertido a um pensamento científico, a um pensamento econômico, porra, não dá. Então, eu dizia isso muito na universidade onde eu dava aula. Eu dizia, olha, eu conheci principalmente um padre, ele era doutor em Santo Agostinho, que eu conversava muito com ele, e ele dizia assim para mim, Adailton, duvide. Se você crê que Jesus é a verdade, toda vez que você duvidar e buscar a verdade com sinceridade, você vai encontrar Jesus. Ou a nossa fé é falsa. Então nós não devemos temer a dúvida. Quem tem fé, às vezes a gente tem esse pensamento, né? Que a dúvida é o contrário da fé.
Não é não. Quem tem fé não tem minha dúvida. Isso é a obra de um gênio chamado Tomás de Aquino. Antes de ser santo, o camarada era um gênio. Ele é um gênio. Certo? Então, dentro da igreja, eu aprendi a duvidar. Na academia, não. Você não pode. A premissa está dada. A premissa está dada. Eu acredito na ciência no período da pandemia. Eu acredito na ciência. Você está maluco? Ciência ela não evoca crença, ela evoca dúvida. O que move a ciência é a dúvida. Então aí você é um inteligentinho que você tem uma convicção, segundo você, baseada em ciência. Segundo você, baseada em ciência. Segundo você. Porque não é. Porque as conclusões científicas, elas não são dogmáticas. Elas não podem ser dogmas. E aí, você não quer ver mais nada que possa contradizer aquilo que, pronto, meu irmão, você se converteu. Você está numa igreja. Você não está numa igreja. E essa, com certeza, essa não tem paraíso. Essa não salva a sua alma. Não salva. E aí você é o quê? Burro. Você é um burro. Você está totalmente perdido, completamente perdido na sua ignorância voluntária. E se tem uma coisa, diz, uns amigos meus, Dailton, o canal tem que ter um inimigo, ele tem que lutar contra alguma coisa. Então, tá bom, vou escolher um aqui. Somos inimigos da ignorância voluntária. Somos inimigos da ignorância voluntária. Escolher ficar na ignorância. Isso é uma burrice extrema. Isso é te reduzir. Eu escolho ignorar as coisas, meu irmão. E aí vem um outro ponto, que é o que é a inteligência, né? A inteligência, eu falei isso na live anterior, na semana passada, eu fiz uma live dizendo, a IA nunca mesmo vai substituir a inteligência humana. Só a gente cogitar isso já mostra o tamanho da burrice e do reducionismo que nós trouxemos o nosso intelecto. Nós estamos nos compreendendo cada vez menos. Tá? E na live, justamente eu trazia ali o conceito de um professor, né, professor Joel, doutor em filosofia e teologia, que ele dizia que a razão na filosofia clássica é totalmente diferente da razão na filosofia moderna. Que a razão na filosofia moderna, ela é instrumentalizada. Ela vai para o racionalismo. Ela casa com um pensamento que muito influencia ali, por exemplo, a economia neoclássica, a análise marginalista, a otimização. Então, a razão humana ela foi reduzida a um instrumento de resolução de problemas. A atingir um objetivo considerando possibilidades de escolhas e suas restrições. Isso aí a faz. Enquanto que o conceito de razão clássico é uma faculdade humana de poder contemplar as coisas e buscar a verdade das coisas. Isso é um verdadeiro exercício de espiritualidade. A capacidade de transcender ao universo particular. A capacidade de transcender. Porra, 4% do universo é matéria visível. Os outros 96%
tem uma coisa aqui que a gente não sabe o que é, mas ela existe. A gente sente o efeito. Vamos chamar de matéria escura. Como é que eu consigo abstrair nesse ponto? É claro que aqui pode-se dizer, não, professor, mas aí é a razão instrumental, é a razão... A simples capacidade de olhar para o universo e despertar o interesse de querer estudá-lo já é um desejo, é um anseio que deriva do nosso intelecto. E isso explica, por exemplo, os materialistas da era clássica, como os estoicos, que eles falavam de alma, falavam de divindade, falavam de Deus. A razão, a verdade, para os estoicos é a natureza das coisas. Então, tudo tem sempre um elemento de sua natureza que está como é que a gente fala? Que está oculto. Ele não está manifesto para mim. E aí, o intelecto é isso, eu quero descobrir essa verdade. Por mais simples que seja, eu não consigo num olhar, esse intelecto, segundo São Tomás, quem tem são os anjos, que é a inteligência intuitiva. Ele olha algo e conhece a totalidade daquele algo, né, quando lhe é apresentado. Né? O ser humano não é assim. Então, nosso intelecto, ele busca essa capacidade de buscar. Perdemos isso. Quando você reduz a sua inteligência à instrumentalização, à mera resolução de problemas, no máximo, você vai ser um crânio que vai se dar bem em provas. No máximo. Fazer burrice pra caralho na vida. Uma vida emocional de merda, relacionamentos de merda. Do mesmo jeito que você ganhar dinheiro, você vai gastar dinheiro, ou então só vai juntar dinheiro, que também não tem sentido nenhum. Cara de dinheiro pra caralho, vai vindo como se não tivesse. Porra, então pra que pega isso daí mesmo, porra? A gente vai já entender isso. Tudo burrice. Porque nós reduzimos a inteligência, o intelecto humano, a um instrumento para atingir objetivos, para atingir fins. Não. O meu intelecto, ele não é um mero instrumento. O meu intelecto é o que há de mais elevado na minha natureza. O que há de mais elevado na minha natureza. Tá? Na verdade, é o que é incorruptível, considerando a filosofia atomista. O meu intelecto é o que é incorruptível. É o que é imortal. Meu corpo vai passar. Meus sentimentos, minhas emoções passam. O meu intelecto não passará. Porque ele é a formalidade mais alta. É o que torna a alma humana imortal. Que, por exemplo, um animal não tem. Aí a gente perde essas compreensões. Então, caímos numa burrice. Caímos na burrice. Tá? Bloco 2. Por que as pessoas inteligentes agem de forma irracional? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui. E desse lado, um vídeo especial para você. E se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Grande abraço!